Votos de paz e bem a você que nos assiste. Com muita alegria queremos meditar mais uma vez as santas palavras do Senhor. E hoje nós vamos nos unir a toda a igreja e ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Nós estamos no 11º domingo do tempo comum. Muito bem, meus irmãos e irmãs, chegando ao território de Cesareia de Filipe, então a cena acontece nesta cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia porque foi construída em homenagem a César, e Filipe foi justamente aquele que promoveu a construção dessa cidade, uma cidade muito bonita, a gente pode dizer assim, é um sonho de consumo na época, né? O vilarejo ou a pequena cidade mais bonita, mais bem organizada. Então essa cena vai acontecer ali. Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Eu acredito que a gente possa meditar, primeiramente, que eu não, aqui no texto, né, eu não estou fazendo uma pergunta a Jesus. Ao contrário, é Ele que me pergunta. E isso é importante, porque se eu pergunto para alguém, que horas são estas? A pessoa vai me dizer o quê? As horas, né? 8 horas da manhã, por exemplo. Se você pergunta a alguém, o que você vai almoçar hoje? Alguém pode dizer um frango assado. Então, o que é que eu estou querendo meditar e dizer? Que nós nivelamos uma resposta de acordo com a pergunta que eu faço. Então, eu fazer uma pergunta a Deus, uma questão a Deus, não deixa de ser uma pergunta, uma questão limitada ao meu mundo. Mas quando é Ele que me pergunta, uma novidade acontece. Por isso que essa passagem aqui é interessante, porque é Jesus que vai nos perguntar. Então, quem sou eu para o povo? O que é que eles andam dizendo de mim? E os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Então, a gente pode dizer assim, é como que esta população ou aquelas pessoas estivessem colocando Jesus dentro de uma caixinha. Por que eu estou dizendo isso? Claro que Jesus, a gente vai saber quem ele é, né? Messias, o Filho de Deus. Mas a gente cataloga, não, ele é isso bem aqui. Ele é um Elias, né, que foi um grande profeta. Ele é um Jeremias, outro grande profeta. Um João Batista, outro grande profeta. Mas quem ele é de fato? Então aqui a gente pode ir já espiritualmente meditando, porque o convite da palavra é a gente conhecer o mistério de Jesus. Quem é ele? Quem é o filho de Maria? Quem é este homem que viveu entre nós há mais ou menos 2000 anos atrás na região da Palestina, que até hoje existe? Quem é este homem? Então eu, com minha mente, posso começar a dizer quem ele é para mim, segundo os meus medos, os meus projetos, os meus planos, e eu posso realmente reduzir o mistério de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, então, vamos deixar essa questão para lá. Essas pessoas não me conheceram de fato. Eu falei tanto entre elas, eu realizei portentos milagres, eu acolhi tantos deles, mas eles não me entenderam. Então, Jesus pergunta àqueles agora, os discípulos, né? Aqueles que com 3 anos estiveram com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para todos. Eu acredito que nós, até agora, estamos acompanhando o raciocínio e ficou bem claro que a gente pode ter essa tendência a reduzir o mistério de Jesus. Dizer que ele é um profeta qualquer. Aí Jesus diz, vocês que estão comigo, quem sou eu? Essa pergunta de Cristo, quem sou eu, é a pergunta até de um amante, digamos assim, né? Deus ama o seu povo, então Deus é amante. Jesus, amando aos seus discípulos, pergunta, e eu, que amo tanto vocês e que tenho vindo amando vocês ao longo dos 3 anos, eu represento alguma coisa para vocês? Eu
tenho alguma força, alguma importância, eu conto, eu tenho um peso na vida de vocês, quando vocês querem tomar decisões, realizar projetos, vocês me consideram, seja a nível individual, como a nível de família, como a nível de comunidade cristã, grupo, pastoral, paróquia, igreja. Jesus está perguntando que peso ele tem nestas nossas decisões, projetos, né? Ou ele é só um adereço, ou só um enfeite, ou só uma ajuda quando a gente está na pior. Então, a relação, quando é verdadeira, quando é pessoal, nós estamos acompanhando nesses dias a família de Nazaré, o grupo de oração Família de Nazaré, e a espiritualidade é esta mesma, que se o marido quer sonhar, que ele não sonhe sozinho, mas sonhe com a esposa. Por quê? Porque a esposa é importante para ele, e vice-versa, não é isso? E até o ponto de envolver os filhos. Então Jesus pergunta, você me envolve nas suas questões, na sua vida? É isso, quem sou eu para vós? E Jesus pergunta para todos, tá bom? Jesus pergunta para todos. Mas um só responde, que é Pedro. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo esperado por todo um coração. São situações tremendas da vida, que sem o Messias, como é que a pessoa pode viver? Quem cometeu um grave pecado, até um crime no passado, como poderá viver se não tivesse Cristo? Como é ele se perdoa por conta própria? Como é isso? Entendeu? Muito bem, meus irmãos. O povo de Israel esperava esse Cristo. É quando a gente percebe que a gente não dá conta de nós sozinhos. É o Cristo, o ungido. É esse que nos reconcilia com Deus. Precisamos dele. Muito bem, Pedro vai mais além e diz, não só, mas também o Filho do Deus vivo. Significa Deus vivo entre nós. Para resumir, significa isso. Tu também, tu és Deus entre nós. E não só, tu também nos faz vivos, porque Ele é o Filho do Deus vivente. Se Ele é vivente, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele reina sobre mim, significa que Ele também me faz vivente. Então Pedro descortina, Pedro descortina, entra no horizonte espetacular, magnífico. Pedro, foi tão impactante essa resposta de Pedro, esse mistério que ele descobriu da pessoa de Jesus de Nazaré. Por que eu estou insistindo em pessoa de Nazaré? Porque Jesus, quando era criança, caminhava com outras meninas. Quando era rapaz, ajudava a mãe dele a buscar água com outros rapazes. E Pedro conseguiu visualizar, perceber no olhar de Cristo, nas suas ações, nos seus gestos, nas suas palavras, que Ele era Deus entre nós. Essa resposta foi tão impactante que o próprio Jesus disse, mas Pedro, descobriste isso? Olha o que Jesus vai dizer. Feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou isso. Para dizer que é mesmo uma graça, é um dom de Deus que a gente adore a Jesus, o reconheça como Senhor. Porque eu repito, eu amo como nós. E é um mistério do cristianismo que Deus fez carne e habitou entre nós. E a gente descobrir isso, descobrir não é só ler, né? Descobrir é viver, experimentar essa graça de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua força, nesse amor de Jesus de Nazaré. Quando afagava a criança, quando protegia a mulher, quando dizia a Pedro, vem, e tu consegue caminhar sobre a água, quando ele dizia, eu farei de vós pescadores de homens. Toda essa trajetória, essa vida de Jesus, a gente descobriu que Deus está ali presente e me fazendo vivo também. É o Pai que revela isso. É impossível aos homens conceber uma coisa dessa. O mundo religioso sempre tentou escapar deste mundo, né? Porque
vamos para o mundo espiritual, que é perfeito, esse mundo aqui tem muito sofrimento, as pessoas envelhecem, ficam feias, não sei, doentes. Mas o cristianismo diz que Deus, o perfeito, quis assumir a nossa carne, nossa fragilidade, nossa humanidade. Pedro se dá conta disso, foi o Pai que o revelou. E agora Jesus também faz uma revelação a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá bom? Então, Pedro terá um ministério na igreja que os outros não terão. Os outros terão um ministério na igreja que Pedro não terá. Mas aqui São Mateus está chamando a atenção para o ministério de Pedro. Tá bom? Isso é importante. Porque Jesus preferiu assim? Eu não sei, mas ele preferiu assim. Vocês são dois. Mas esse aqui é que vai dar a última palavra. É sobre esta fé dele que eu vou edificar a minha igreja. Qual é a fé dele? Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Esta revelação, Jesus diz, é sobre esta fé de Pedro que a gente vai edificar a igreja de Cristo. Por quê? Ele diz, a minha igreja, quem estuda português sabe, isso é um pronome possessivo. Se é meu, não é teu. Se é teu, não é meu, é posse minha. Então Jesus diz, minha igreja. Não é a igreja de fulano, ciclano, que foi ali no cartório e registrou a sua igreja. Isso é a igreja de Cristo. Entendeu? A igreja de Jesus Cristo é onde está Pedro. Pedro, hoje é o bispo de Roma. O bispo de Roma, hoje, agosto de 2020, é o Papa Francisco. Então isso é para deixar muito concreto, muito claro, não é uma ideia, é uma coisa muito concreta. Quem é 12 é você. Muito bem, meus irmãos. Então ele ganha esse ministério para que as portas do inferno não prevaleçam. Esse é onde Jesus diz que existe o poder do inferno que tenta destruir a igreja. A gente pode falar de tantas coisas, vamos falar de duas. Primeiro, como é que as forças do inferno podem querer destruir a igreja? Confundindo a doutrina, entendeu? Confundindo a doutrina. A Eucaristia não é Jesus presente, é só uma comemoração, entendeu? O sacerdote não tem poder de absolver-nos do pecado, entendeu? As doutrinas ficam entrando. E por aí a gente vai, imaginando mil situações. Esta é a primeira. Segundo, criando divisão na igreja, intriga, discórdia, e a gente quebra a unidade. Então vamos ser conscientes. Jesus falou que essas portas do inferno não querem prevalecer sobre a igreja. Então vamos ser espertos para que isso não aconteça. E depois Jesus diz que mais não vão conseguir. Por quê? Porque tem Pedro. Isso é interessante. Se nós estivermos em comunhão com Pedro, a gente consegue. Mas depois, se a gente começa a ficar separado de Pedro, aí a gente vai inventando coisas. Então, para resumir, você diz, mas Frei, então com essa fé, com essa fé que vai dizer que a gente está realmente na igreja de Cristo, é a fé de Pedro. Qual é a fé de Pedro? Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos faz viver. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Maria. Quem é Jesus? Aquele que veio na Palestina, que ressuscitou. Mas eu quero conhecer mais ainda esse Jesus. Leia os Evangelhos, especialmente, e escute a leitura da igreja sobre os Evangelhos. Porque você não pode interpretar o Evangelho segundo a sua cabeça. Nós não somos protestantes. Protestante, ele pode fazer isso porque ele diz que a Bíblia é a interpretação da Bíblia. Nós não somos protestantes. Nós lemos a Bíblia com Pedro. Entendeu? Quem tem a última palavra é Pedro. Aí sim nós estaremos alicerçados na fé de Pedro na igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe hoje, especialmente o grupo Família Nazaré. Em nome de
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o Cristo esperado por todo um coração. São situações tremendas da vida que sem o Messias, gente, como é que a pessoa pode viver? Quem cometeu um grave pecado, até um crime no passado, como poderá viver se não tivesse Cristo? Como é ele se perdoa por conta própria? Como é isso? Entendeu? Muito bem, meus irmãos. O povo de Israel esperava esse Cristo. É quando a gente percebe que a gente não dá conta de nós sozinhos. É o Cristo, o ungido. É esse que nos reconcilia com Deus. Precisamos dele. Muito bem, Pedro vai mais além e diz: não só, mas também o Filho do Deus vivo. Significa Deus vivo entre nós. Para resumir, significa isso. Tu também, tu és Deus entre nós. E não só, tu também nos faz vivos, porque Ele é o Filho do Deus vivente. Se Ele é vivente, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele reina sobre mim, significa que Ele também me faz vivente. Então Pedro descortina, Pedro descortina, entra no horizonte espetacular, magnífico. Pedro, foi tão impactante essa resposta de Pedro, esse mistério que ele descobriu da pessoa de Jesus de Nazaré. Por que eu estou insistindo em pessoa de Nazaré? Porque Jesus, quando era criança, caminhava com outras meninas. Quando era rapaz, ajudava a mãe dele a buscar água com outros rapazes. E Pedro conseguiu visualizar, perceber no olhar de Cristo, nas suas ações, nos seus gestos, nas suas palavras, que Ele era Deus entre nós. Essa resposta foi tão impactante que o próprio Jesus disse: mas Pedro, descobriste isso? Olha o que Jesus vai dizer: feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou isso. Para dizer que é mesmo uma graça, é um dom de Deus, que a gente adore a Jesus, o reconheça como Senhor. Porque eu repito, eu amo nós. E é um mistério do cristianismo que Deus se fez carne e habitou entre nós. E a gente descobrir isso, descobrir não é só ler, né? Descobrir é viver, experimentar esta graça de Deus, o seu poder, a sua soberania, a sua força, nesse amor de Jesus de Nazaré. Quando afagava a criança, quando protegia a mulher, quando dizia a Pedro: vem, que tu consegue caminhar sobre a água, quando ele dizia: eu farei de vós pescadores de homens. Toda essa trajetória, essa vida de Jesus, a gente descobriu que Deus está ali presente, me fazendo vivo também. É o Pai que revela isso. É impossível aos homens conceber uma coisa dessa. O mundo religioso sempre tentou escapar deste mundo, né? Porque vamos para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual que é perfeito, esse mundo aqui tem muito sofrimento, as pessoas envelhecem, ficam feias, não sei, doentes. O cristianismo diz que Deus é perfeito, quis assumir a nossa carne, nossa fragilidade, nossa humanidade. Pedro se dá conta disso, foi o Pai que o revelou. E agora Jesus também faz uma revelação a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá bom? Então, Pedro terá um ministério na igreja que os outros não terão. Os outros terão um ministério na igreja que Pedro não terá. Mas aqui São Mateus está chamando a atenção para o ministério de Pedro. Tá bom? Isso é importante. Porque Jesus preferiu assim? Eu não sei, mas ele preferiu assim. Vocês são 12. Mas esse aqui é que vai dar a última palavra. É sobre esta fé dele que eu vou edificar a minha igreja. Qual é a fé dele? Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Esta revelação, Jesus diz, é sobre esta fé de Pedro que a gente vai edificar a igreja de Cristo. Por quê? Ele diz: a minha igreja. Quem estuda português sabe, isso é um pronome possessivo. Se é meu, não é teu. Se é teu, não é meu, é posse minha. Então Jesus diz: minha igreja.
Não é a igreja de fulano, ciclano, que foi ali no cartório e resistiu à sua igreja. Isso aí é a igreja de Cristo. Entendeu? A igreja de Jesus Cristo é onde está Pedro. Pedro, hoje é o bispo de Roma. O bispo de Roma, hoje, 2 de agosto de 2020, é o Papa Francisco. Então isso é para deixar muito concreto, muito claro, não é uma ideia, é uma coisa muito concreta. Quem é 12 é você. Muito bem, meus irmãos. Então ele ganha esse ministério para que as portas do inferno não prevaleçam. Esse é onde Jesus diz que existe o poder do inferno que tenta destruir a igreja. A gente pode falar tantas coisas, mas eu falo de duas. Primeiro, como é que as forças do inferno podem querer destruir a igreja? Confundindo a doutrina. Entendeu? Confundindo a doutrina. A Eucaristia não é Jesus presente, é só uma comemoração. Entendeu? O sacerdote não tem poder de absolver-nos do pecado. Entendeu? As doutrinas ficam entrando. E por aí a gente vai, imaginando 1000 situações. Esta é a primeira. Segundo, criando divisão na igreja. Intriga, discórdia, e a gente quebra a unidade. Então vamos ser conscientes que Jesus falou que essas portas do inferno não querem prevalecer sobre a igreja. Então vamos ser espertos para que isso não aconteça. E depois Jesus diz que mais não vão conseguir. Por quê? Porque tem Pedro. Isso é interessante. Se nós estivermos em comunhão com Pedro, a gente consegue. Mas depois, se a gente começa a ficar separado de Pedro, aí a gente vai inventando coisas. Então, para resumir, você diz, mas Frei, então com essa fé, com essa fé que vai dizer que a gente está realmente na igreja de Cristo, é a fé de Pedro. Qual é a fé de Pedro? Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Filho de Deus que nos faz viver. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Maria. Quem é Jesus? Aquele que veio na Palestina, que ressuscitou. Mas eu quero conhecer mais ainda esse Jesus. Leia os Evangelhos, especialmente, e escute a leitura da igreja sobre os Evangelhos. Porque você não pode interpretar o Evangelho segundo a sua cabeça. Nós não somos protestantes. Protestante, ele pode fazer isso porque ele diz que a livre interpretação da Bíblia. Nós não somos protestantes. Nós lemos a Bíblia com Pedro. Entendeu? Porque a última palavra é Pedro. Aí sim nós estaremos alicerçados na fé de Pedro na igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe hoje, especialmente o grupo Família Nazaré. Em nome do Pai,